Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazermos um pequeno estudo sobre o texto Permanecendo na Palavra. Quem escreveu esse texto foi a irmã Jaqueline Dias Cabral Teixeira. Ela é bacharel em jornalismo e em relações públicas e ela é do Rio de Janeiro. Então, irmãos, ela escreveu esse texto para a nossa edificação. E esse texto consta da onde? Do Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi a irmã Jaqueline quem escreveu, não fui eu, o que eu vou fazer? Ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Tá bom, irmãos? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos realmente estar atentos àquilo que a Tua palavra diz, que possamos ser diligentes ao ler a Tua palavra e aprender de Ti e, aprendendo, colocar em prática. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então, nosso texto chama-se Permanecendo na Palavra e seremos guiados pelo texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E diz assim, ó: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber que o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Então, o nosso texto, o versículo-chave é o 16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Bem, a irmã Jaqueline Teixeira começa dizendo que o apóstolo Paulo escreveu essas coisas para Tiago. Para quê? Para alertá-lo sobre o quê? Sobre a necessidade de ter firmeza na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Para quê? Para que os falsos mestres, quando pessoas viessem falar de doutrinas que não fossem de acordo com o que estava escrito na Bíblia, o Timóteo saberia responder. Então, Paulo alertou sobre a necessidade de ter firmeza nas Sagradas Escrituras. E essa orientação não era só para o Timóteo, ela se estende para nós. Por quê? Nós, apesar de estarmos aqui no século 21, nós seguimos a mesma cartilha de Tiago, que é a Bíblia. É lá que estão as instruções para o nosso bom viver. É o nosso compromisso de permanecer no aprendizado da palavra de Deus. Então, nada mudou. Desde os tempos de antigamente até hoje, a palavra é viva e ela nos ensina como devemos proceder. Então, o que era bom para Timóteo é bom para nós também. Então, a prática da leitura bíblica como aspecto de devoção pessoal inclui estudar cada vez mais e amadurecer na fé cristã. Então, tem muita gente que acha assim. Tem lá umas mídias, né, uns quadradinhos com a palavra de Deus no Instagram ou no Facebook. Aí a pessoa acha que já leu, né? Tá lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, tá lá, a fé vem pelo ouvir. Ah, então já li hoje a palavra de Deus. E não é assim que funciona. Nós temos que ter devoção, temos que nos aplicar a entender o que a palavra de Deus diz. Por quê? Ela é viva e cada vez que você lê um determinado trecho, ela fala de uma forma diferente ao seu coração. Se você estiver atento para ouvir. Então você pode ler 1000 vezes o mesmo versículo e ele ter 1000 interpretações para você, porque a palavra vai falar ao seu coração aquilo que você precisa estudar, aquilo que você precisa saber.
Então, a gente vai amadurecendo na fé, o quê? Aprendendo de Deus. E onde a gente aprende de Deus? Na Bíblia, que é a sua palavra. Então, quando a gente lê mecanicamente, e só lê porque tem que ler, porque mandaram a gente ler, aí a gente não cresce, a gente não entende e a gente não se torna um cristão melhor. Infelizmente, nós brasileiros especificamente, não damos o devido valor à palavra de Deus, porque nós temos acesso tão facilmente a ela, né? É tão fácil encontrar a palavra de Deus para que nós possamos ler. Então, o interesse no estudo é também uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir nosso interior e nos transformar. Então, eu conheço uma pessoa que diz assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Ah, irmãos, quando eu não entendo, o que eu faço? Primeiro eu peço a Deus que me esclareça. Se eu não conseguir entender mesmo, eu pergunto para um irmão mais sábio que eu pergunto para o pastor, eu olho no Google, eu olho diversas fontes. Para quê? Para alguém poder me esclarecer aquilo que eu não entendi. Porque tudo que tem aqui, o irmão, o Google, os estudos bíblicos, tudo isso são instrumentos que Deus nos deu para quê? Para que a gente possa facilitar o entendimento da sua palavra. Então não tem problema nenhum você perguntar. O que você não pode é deixar de ler. Então é uma boa desculpa para quem não quer ler a Bíblia falar assim: ah, eu não entendo, é super difícil. Sendo que a Bíblia tem em várias versões, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, Almeida Corrigida. Irmãos, tem milhares de edições. Tem até a Bíblia a Mensagem, que é uma versão contemporânea. Você olha aquela Bíblia lá, aquele texto lá que você acha meio difícil, e olha na Bíblia a Mensagem, e as coisas se esclarecem. Você tem que pedir a Deus que lhe dê discernimento, mas o que você não pode é deixar de ler a Bíblia. Isso é muito sério, viu, irmãos? Então, a palavra do Senhor fala com você através da Bíblia. Nós temos que ter prazer em aprender de Deus. E para termos esse aprendizado, nós temos que ter disciplina, né? Então, não adianta assim: ah, amanhã eu leio, depois eu leio. Ou a pessoa fala assim: ah, eu tenho dificuldade para ler, ah, eu não consigo ler. Escuta, tem Bíblia falada também na internet. Não tem desculpa, irmão, não tem desculpa para a gente não ouvir a palavra de Deus e não ler. E a gente lendo a palavra de Deus, a gente vai guardar a palavra de Deus no coração. E o Espírito Santo vai nos lembrar no momento oportuno. Quando a gente menos espera, ele vai lembrar aquilo que você leu e essa palavra vai te socorrer. Então, assim, sempre o Espírito Santo vai nos lembrar nos momentos apropriados. Então, irmãos, não deixem de ler a palavra, porque a palavra gera mudança. Cada vez mais a gente vai se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais moldada à personalidade de Cristo. Não é isso que a gente busca? Ser melhor, ser como Jesus? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que estar cientes que só na palavra de Deus nós encontraremos um modo eficiente, eficaz e que realmente agrada ao Senhor. Porque de outro jeito, a nossa mudança, a nossa transformação não será oportuna. Então, a dica aqui que não pode deixar de ser dada é: você tem que valorizar a oportunidade que a tecnologia trouxe para que você tenha fácil acesso à palavra de Deus. Então, irmãos, muitas vezes, né, eu tenho um grupo de leitura da Bíblia, que aliás, se você se interessar em ler a Bíblia toda em um ano, manda uma mensagem aí embaixo aqui, no aquilo que entendi, e eu coloco o seu nome lá, para ler a Bíblia em um ano com a gente. Então, tem pessoas que falam assim: ó, dá para você publicar o versículo, porque eu leio na hora do meu almoço. Poxa, na hora do almoço a pessoa vai lá, ó, olha o celular, tem coisa mais fácil? Olha que bênção que é a tecnologia. Você pode baixar uma Bíblia online para você ler no ônibus, no ponto do ônibus, no metrô, quando você espera o dentista, o médico, a filha sair da escola, enfim. Não há desculpa para a gente não ler a palavra de Deus. Então nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos a tecnologia que também nos facilita a vida, né? Muitas pessoas em diversos locais do mundo não têm liberdade sequer para possuir uma Bíblia. E elas são impedidas de
estudar a palavra de Deus. Inclusive aqui eu quero pedir licença para os irmãos, porque eu faço questão de falar novamente o nome desses países. Então a Coreia do Norte, ela ficou em primeiro lugar da igreja mais perseguida por anos e anos, mas agora o Afeganistão está no primeiro lugar. Então essas pessoas, esses 50 países que eu vou falar aqui, irmãos, eles não têm direito de ter uma Bíblia, eles não têm direito de ler nada a respeito do Senhor, de orar, de se reunir. Então assim, irmãos, eles permanecem na palavra realmente pela fé, porque não tem acesso à palavra de Deus. Então nós temos que valorizar aquilo que nós temos e temos que orar por esses países da igreja perseguida, porque eles pagam com a vida se eles insistirem na palavra de Deus. Eu vou ler aqui os países que são da igreja perseguida, ó. Agora, em primeiro lugar, Afeganistão, depois Coreia do Norte, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia, Iraque, Síria, Sudão, Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China, Mianmar, Vietnã, Mauritânia, Uzbequistão, Laos, Turcomenistão, Argélia, Turquia, Marrocos, Mali, Catar, Colômbia, Bangladesh, Burkina Faso, Tajiquistão, Nepal, República Centro-Africana, Etiópia, México, Indonésia, Kuwait, Quênia e Comores. Irmãos, são 50 países que estão na lista das igrejas mais perseguidas. Irmãos, orem por essas igrejas. E se você lembra de algum nome especial e for tocado, ore por esses irmãos, para que eles possam ter oportunidade de ler a palavra, estudar e colocá-la em prática. Irmãos, vamos valorizar esse privilégio que nós temos de ter a liberdade de ter acesso à palavra de Deus, porque vários lugares do mundo não têm. Então, eu quero que os irmãos se lembrem que ter acesso à Bíblia, a escola bíblica dominical, estudar a palavra, a literatura, conteúdos de qualidade, é um privilégio que nós temos e temos que desfrutar disso, porque isso vai trazer o quê? Força, firmeza para a nossa fé. Tá bom, irmãos? Bem, nosso manancial termina assim, ó. Ame o estudo da palavra de Deus para crescer no conhecimento. Não tem outro jeito de crescer, irmãos, se nós não estudarmos a palavra de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço, por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, em 2022, você deve crer que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.